A alegria do Senhor é a nossa força. Com esse versículo, eu quero desejar a todos os meus amigos do Facebook, do WhatsApp, Mensa, Instagram e do meu canal do YouTube, a paz do Senhor Jesus, que hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Que o Senhor abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que essa paz que excede todo entendimento é dada por Deus, que o Senhor possa te abençoar. É o que me leva a falar com todos vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão, falar sobre a graça de Deus. Você sabe o que é graça? Graça é de graça. É uma coisa que você não merece, mas o amor de Deus é tão grande que Ele nos dá esta graça. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 8, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo de número 8. Deixa eu ver aqui. Não, Efésios capítulo 2, perdoe-me. Efésios, glória a Deus. Vamos lá. Efésios capítulo 2, no versículo de número 8. Pega a sua Bíblia aí, vamos estudar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra, uma resposta para mim e para você nesta manhã. Deus tem uma vitória, que diz assim, ó: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus criou essas obras para que nós andássemos nela. Vamos lá. Graça. O que é graça? Graça é de graça. É um ato de bondade em que nós não tínhamos merecimento nenhum. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a sua criação, não viu nenhum justo. Deus procurou alguém que pudesse fazer esta obra para resgatar o seu semelhante. A Bíblia diz que todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Já imaginou? A Bíblia diz que toda a criação estava destinada à perdição por causa do pecado. O pecado ele faz divisão, né? O pecado ele é como se fosse uma barreira que você não consegue ver quem está do outro lado. O pecado ele é assim, é como se fosse uma barreira. Ele cega, está falando no sentido espiritual. Ele cega a mente, ele cega a visão espiritual. Quando a pessoa está no pecado, ele tem dificuldade de enxergar Deus, o que Deus pode fazer na vida dele, porque o pecado torna-se um muro, de divisão. Então, essa parede de divisão, Jesus Cristo ele derrubou com a sua morte na cruz do Calvário, ele desfez essa inimizade. O muro é uma inimizade. Do outro lado está Deus, e nós estamos aqui. Então esse muro da inimizade tem que quebrar, tem que cair, que chama-se o pecado. É a nossa natureza.
Então Jesus Cristo, ele tomou a forma de homem. Jesus, ele encarnou-se, entendeu? Ele teve que vir e teve que sofrer. Em outras palavras, Deus não olhou para a sua criação, não viu ninguém que tivesse condição de purificar o outro, porque todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Deus tem que fazer esse trabalho de resgate. E a Bíblia diz que Deus estava em seu Filho Jesus Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Já imaginou? O próprio Deus estava trazendo um homem de volta. Mas para que isso pudesse ser feito, ele precisou morrer na cruz do Calvário. Então, pela graça, somos salvos por meio da fé. Não é fé, aquela fé que você vê com seus olhos naturais, físicos, não. É a fé espiritual, sobrenatural. É um dom de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está fazendo um milagre, o poder de convencer você. E esta obra, quem está com a incumbência de fazer esta obra, de aplicar essa fé no seu coração, é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo está aqui na terra para convencermos do pecado, da justiça e do juízo. O que é o juízo? É o dia de prestação de conta. E da justiça, Deus vai julgar toda a sua criação com justiça. Tá? E pela fé, pela graça sois salvos. O que é a graça? Graça é um favor de Deus, é um poder de Deus. O homem não faz nada para ser salvo. Tudo é mérito de Deus. Nós somos imerecidos. Você é chamado por Deus, então Deus te dá graça para você acreditar na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É o único remédio que pode salvar a humanidade, é a palavra de Deus, a Bíblia. Então Jesus falou que, apóstolo Paulo ensinando os irmãos de Éfeso, na Ásia Menor, dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras. A salvação, por exemplo, ela é incondicional, ela não é condicional. O que eu faço ou deixo de fazer para me ser salvo. Não vem pelas obras. Não é pelo que eu faço. Eu sou salvo porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não adultero. Não é nada disso. A Bíblia diz que todos pecaram. Se o homem nasceu em pecado, ele já nasce escravo. Você sabia que aonde o diabo mais trabalha na pessoa é na mente? Quando fala coração, não está falando esse órgão de carne, não, musculoso. Está falando mente, pensamento. Como é que o diabo escraviza, por exemplo, a pessoa no pecado? Trabalhando na mente, no pensamento. Ele consegue escravizar os homens e as mulheres, a raça humana, no pensamento. A Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Está falando no sentido de controle da mente. O diabo controla a mente, ele entra na mente das pessoas e consegue escravizar. Então o camarada, por exemplo, está nas drogas. O diabo está na mente dele. Ele trabalha na mente, no pensamento. Porque o homem pensa, fala e age. Para você falar, você precisa o quê? Pensar. E para você fazer, você fala, depois pratica. São 3 elementos que faz o homem se distanciar de Deus. Primeiro, o diabo trabalha no pensamento dele. E segundo, o que ele pensa, ele fala. O que ele fala, ele faz. São as suas ações. Então o diabo, ele escraviza, por exemplo, a pessoa na feitiçaria. Deus criou o homem, criou a mulher para adorá-lo. Aí o diabo trabalha na mente do homem para fazer o quê? Tirar o homem e a mulher da presença de Deus. Porque o diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você sabia? Ele é mais sábio que Daniel, diz a palavra de Deus. Então, como é que ele faz? Se ele conhece a palavra de Deus, ele é o espírito opositor. Ele é o espírito opositor. Chama-se o espírito do erro.
Tem o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o espírito do erro. Esse espírito do erro está trabalhando na mente da humanidade. Porque o objetivo desse demônio é o quê? Afastar as pessoas de Deus. E como é que ele afasta as pessoas de Deus? Usando a mente da pessoa. Ele armazena os maus pensamentos, pensamentos impuros, tudo que é impuro, tudo que é ruim. O diabo trabalha na mente. A função dele é roubar, matar e destruir. Destruir, muitas das vezes, o nosso relacionamento com Deus. Então você precisa o quê? Estudar a Bíblia. Sabe, uma pesquisa sobre os evangélicos, que 16% dos crentes, está falando no modo geral, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, 16% lê a Bíblia. 16%, olha só, hein? 16%. Muitos não lêem nem a Bíblia. E diz que aqueles que trabalham em movimento pentecostal, que só busca poder, só busca fogo, repepé, pirueta, diz que 9% deles não lê a Bíblia. Sobe do monte, vai para a vigília, jejua, mas são analfabetos espiritual. Falta a Bíblia, conhecimento da palavra de Deus. Jesus falou: conhecereis a verdade, o quê? E a verdade vos libertará. E Jesus falou que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É muito triste você ver um crente há mais de 5, 10 anos na igreja e é analfabeto. Estou falando de conhecimento. Não estou falando de faculdade. Não. Você quer saber de letra, você vai ter a letra, mas falta a unção. A unção de Deus se adquire na oração, mas falta estudo da palavra. As pessoas perdem tempo, sabe em quê? No celular, na novela, em filmes. Pessoas vão, por exemplo, pessoas às vezes estão dentro de casa, ela não fica meia hora com a Bíblia, mas fica horas e horas com o celular, mandando beijinho, mandando bom dia, escrevendo mensagem, mas a Bíblia ela não lê. Tem crente aí que se você perguntar como é que ele vai ser a volta de Jesus, ele não sabe explicar. Tem crente que não sabe, depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer. Como é que é o milênio, como é que é a boda do Cordeiro, como é que é a grande tribulação. Não conhece. O diabo trabalha na mente. Porque o diabo trabalha aqui para fazer o quê? As pessoas se distanciarem de Deus. O diabo trabalha em cima da nossa ignorância. Aquilo que você não sabe. Porque ele sabe. Ele sabe se você deixar de estudar a Bíblia, deixar de ler a palavra de Deus. Ele sabe, se você deixar de meditar na palavra do Senhor, ele tem facilidade para te enganar. Entendeu? A primeira ordem que Deus deu para Josué: não aparte o livro desta lei da tua boca. Antes, medita nele dia e noite. Estudar. Josué não era um líder. Ele era o sucessor de Moisés. Estava com a incumbência de levar o povo para a terra de Canaã. Então ele tinha que conhecer a Torá, tinha que estudar, se atualizar, estar sempre antenado, vigilante, ensinar a igreja. Se não tiver uma doutrina, se não tiver o ensinamento da palavra de Deus, entra o erro. Por isso que precisa estudar a palavra de Deus. É individual, você precisa ter o teu tempo, não só de orar, não só para jejuar, mas precisa estudar a palavra de Deus. Muitos crentes aí entregando profecia, revelação, mas não conhecem a palavra de Deus. E aí? Complicado, né? Como é que você vai ter o discernimento de entendimento se você não está estudando a Bíblia, se você não está buscando o conhecimento da palavra de Deus? Tinha um grupo chamado Saduceus, não acreditava em anjo, não acreditava em espírito. E foram ter com Jesus. E no entendimento deles, eles achavam que lá na eternidade ia ser como se fosse aqui na terra. Homem e mulher. Ia ter o mesmo relacionamento. Olha a visão. E aqui, Saduceus, era um grupo de judeus, não era pessoas que não tinham conhecimento, pessoas estudadas, tinha letras, pessoas formadas.
tinha seus conhecimentos, mas espiritualmente falando eram analfabetos. E falaram para Jesus que havia vários irmãos, e o primeiro irmão teve contato com a esposa e morreu. Ela ficou viúva. E na lei de Deus, no Antigo Testamento, o filho assumia a cunhada. E o filho que nascesse colocava o nome do irmão que morreu para dar continuação à à sua prole, à sua história. E esses homens morreram também. E eles queriam que Jesus explicasse para ele, lá na eternidade, como é que seria se todos os 7 irmãos tiveram contato com a mulher, casaram com ela e ninguém deixou filho. E lá na eternidade, qual seria? A mulher seria de quem? Do primeiro irmão que morreu? Olha a confusão. Olha a confusão que o diabo colocou na mente daqueles homens. E Jesus falou, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, porque na eternidade não casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Está se referindo que quando haver arrebatamento da igreja, onde os mortos vão ressuscitar e os que ficarem vivos serem arrebatados, levados, no abrir e fechar de olho, transformados, nós seremos como os anjos de Deus. Aqui embaixo existe o contato do homem com a mulher para a prole, crescer e multiplicar. Aqui fala de família. Aqui fala de família. Só que lá no céu, não. Lá no céu, vamos ser assexuados. Ou seja, não tem sexo. Os anjos são espíritos. E lá vai ser o mundo espiritual. Nós vamos ter a nossa cidade, mas esse negócio de... por exemplo, eu sou casado. Eu fui salvo, fui arrebatado, ou fui ressuscitado. Estou dando exemplo. Aí vamos dizer que a minha mulher não foi arrebatada nem ressuscitada. Ela vai ser ressuscitada no dia do juízo final. Vai ser a ressurreição dos ímpios, que vão comparecer diante do trono branco. Então, como é que ela vai ser minha esposa, se na eternidade o endereço dela é um? Estou dando só um exemplo. E o meu endereço é hoje. O meu endereço é o céu. E aqui as pessoas que passarem no juízo final, o endereço dele vai ser lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, entendeu? E Satanás e a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, no lago de fogo e enxofre. E lá vai ser lançada a morte e o inferno. Olha só. Então, aqueles homens, por falta de conhecimento da palavra de Deus, Jesus falou, vocês estão errando porque você não conhece a Escritura nem o poder de Deus. Então, precisa ter muito cuidado. Então, a palavra de Deus, ela não é para o homem se justificar. Tudo é mérito de Deus. Deus é que prepara a nossa salvação, não é pelas obras. Ninguém é bonzinho. Ninguém pode se auto colocar assim, não, eu sou salvo porque eu não faço mal a ninguém. Existem pessoas assim. Existem pessoas que têm dificuldade de vir para a igreja porque ela se acha bonzinho, se justifica, se acha que para ela está tudo bem, que Deus vai colocar ela no lugar bom porque ela dá esmola, dá comida para os pobres, ajuda as ONG. Salvação é incondicional. Não é condicional. Condicional é bênção de Deus material. Você obedecer a palavra. Quando você obedece os mandamentos de Deus, as bênçãos vai atrás de você. Você não precisa ficar desesperado, fazendo campanha de 21 semanas para Deus dar um carro, dar casa própria. Não, negativo. A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você vai ser bendito, quer dizer, abençoado. Fazer sexta-feira, a queda do muro de Jericó. Ô, irmão, pelo amor de Deus, ensina as pessoas corretas, obedecer a palavra de Deus. Porque às vezes você faz essas campanhas chamada teologia da prosperidade, as pessoas vão atrás de coisa e não tem ensinamento da palavra de Deus. Ensina eles a plantar a obediência. Quando você obedece a Deus, a Bíblia diz que Deus, a promessa é abrir o seu bom tesouro, que é o céu, e derramar chuva no momento certo. As bênçãos de Deus vão cair sobre a tua vida. Então, para de idiotice.
Estuda a palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Sabe para quem? Para quem é filho. Se você é filho de Deus, você obedece. E a Bíblia diz aqui no versículo 10. Esse aqui, ó, porque fomos, olha só, porque somos feitura sua. Ou seja, você foi criado por Deus. Ó, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras, ela é consequência de quê? Da tua mudança, do trabalho que o Espírito Santo faz na vida de cada um. Por isso que a Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Porque nós fomos criados em Jesus Cristo para que andássemos o quê? Nas boas obras. Fazendo bem. Então isso aí não é meritório. Não. É o resultado de um trabalho do Espírito Santo em nossa vida, nos gerando para Deus. Tá bom? Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. E não vem pelo que eu faço, deixe de fazer. Salvação é incondicional. Pregador, será que eu perco salvação? Quem disse para você? Filho é sempre filho. O filho pródigo afastou-se do pai, comeu, bebeu, fez tudo que é besteira. Mas quando ele caiu em si a besteira que ele fez, ele levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele foi restituído para sua casa de volta. O seu pai o abraçou, beijou e fez uma festa. Filho é sempre filho. Se Deus te escolheu para morar no céu, se você sair da presença do Senhor, se afastar, você vai quebrar a cara. Você não perde salvação, você vai quebrar a cara. Você vai ficar todo moído. Tudo que você fizer dá errado. A tua vida vai andar para trás. O filho. Agora, quando o cara sai da igreja, fica rico, milionário, e nada acontece com ele, ele não é filho, é bastardo. O filho não. O filho que sai da casa do pai, que sai da cobertura do pai, aqui fora ele vira morador de rua. No sentido espiritual. O mundo nos rejeita, porque quem rege o mundo é pensamento maligno. O diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, se você é uma pessoa cristã, estuda a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, estude, ocupe o seu tempo na palavra de Deus, tá bom? Você pode ver televisão? Sim, pode, uma reportagem pode, mas desde que seja com equilíbrio. Saiba dividir seu tempo. Tem pessoas que dizem que não tem tempo direito nem para ler a Bíblia, mas tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir no banco, pegar o salário, tem tempo para ir para o shopping, não é verdade? Para a loja, tem tempo para ir para o teatro, para o cinema, e não tem tempo de ler a Bíblia nem ir para a igreja. Essa conversa mente impura. E o diabo escraviza as pessoas aqui. Tá? Muita gente é escravo hoje, que é escravizado na mente, porque tudo que você pensa, você fala e age. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queria que você compartilhasse, queria que você fosse lá no YouTube, José Maria, e se inscrevesse lá, dá uma forcinha pro teu irmãozinho, tá bom? Você que pode, dá força no canal do YouTube, lá tem mais de 30 vídeos importantes, impactantes, você vai ser abençoado por Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. No WhatsApp, tem o meu Facebook, o Instagram, que bênção, tá bom? Pode, José Maria, lá no meu Facebook, pode me solicitação de amizade. Eu, com certeza, vou receber você como meu amigo na minha página. E tem meu Instagram, tá bom? José Maria 7022. Isso, me segue lá. E tem também meu WhatsApp, 968000711. Meu WhatsApp, anotou aí? 968000711, tá bom? E um lembrete. Jesus está voltando. Enche de azeite a sua vida. Amém.